Tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre calorias e quilocalorias. E o foco da nossa conversa é o rótulo dos alimentos. Para isso, eu escolhi esse rótulo de uma farinha de trigo normal que a gente tem em casa, né, que a gente usa para fazer bolo, usa para fazer pão, e a gente vai conversar bastante sobre essas informações que estão contidas aqui nesse rótulo. Né? Primeiro, eu quero te perguntar três coisinhas. Você já deve ter reparado que as embalagens dos alimentos têm essas informações, né, nesses rótulos. Mas você já pensou para que servem essas informações? Já pensou se essas informações elas são obrigatórias? E já pensou como que esses valores que estão aqui nesse rótulo, como que eles são determinados? Para a gente entender tudo isso, eu vou convidar você para conversar sobre a legislação da rotulagem dos alimentos. Então, vamos lá que eu vou explicar isso tudinho para você, direitinho, para você fazer todas as anotações. No Brasil, nós temos a Anvisa. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ela é o órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos. E é a Anvisa que estabelece quais informações que devem estar em um rótulo. E o objetivo disso tudo é a garantia de qualidade do produto e a nossa saúde enquanto consumidores. Né? Então vamos pensar nisso. Que informações devem estar presentes no rótulo? De acordo com a Anvisa, deve ter aqui lista de ingredientes, prazo de validade e informações nutricionais, principalmente, assim como a medida caseira, que é como nós consumidores medimos os alimentos, né? Uma fatia, uma xícara, meia xícara, uma colher de chá, uma colher de sopa, né? Além de trazer também informações sobre se aquele alimento, aquele produto, se ele contém conservantes, se ele contém lactose, se ele contém glúten, porque essas informações são importantes, principalmente quando a gente trata de alimentos processados, enlatados, e são importantes para aquelas pessoas que têm algum tipo de alergia ou intolerância a alguns ingredientes, alguns componentes daquele produto que está sendo comercializado ali no supermercado. E temos também pessoas com doenças como obesidade, hipertensão e diabetes que precisam de uma atenção maior com relação aos ingredientes, né, de tudo aquilo que se consome. Então, no rótulo dos alimentos, a gente tem informações bem importantes, como as informações nutricionais. Vamos falar também um pouquinho sobre isso agora. Em outubro de 2020, a Anvisa publicou algumas normas sobre essa rotulagem nutricional. E essas normas entraram em vigor em outubro de 2022. E essas normas falam, por exemplo, sobre trazer rótulos mais legíveis, nada daquelas letrinhas pequenas, nada daquele rótulozinho escondido ali na dobrinha da embalagem, né? Isso atrapalha muito a nossa leitura. Essas informações devem vir na parte da frente do produto. E se você reparar bem nessa imagem que está aqui na tela agora, você vai perceber que os rótulos dos alimentos seguem regras parecidas também em outros países, certo? Então, segue aqui comigo. Vamos falar de novo do rótulo aqui da farinha de trigo. Então, você está vendo aqui que a gente tem várias informações aqui nesse rótulo. Então, está ali, ó, farinha de trigo, tradicional tipo 1. Aí ele traz, no título ali, informação nutricional, porção de 50 gramas, entre parênteses, meia xícara. Quer dizer que a medida caseira é meia xícara. Meia xícara equivale a 50 gramas. Por que é importante essa medida caseira? Nem todo mundo tem balança em casa. Né? Então, se você quer fazer uma receita exatamente com aquele valor nutricional que está indicado naquele rótulo, você precisa seguir a informação de que todos aqueles ingredientes, todos aqueles nutrientes estão presentes em meia xícara, né? Então assim fica mais fácil para você reproduzir tudo isso em casa. Nesse rótulo a gente tem o valor energético, tem carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, gordura trans, fibra alimentar aqui embaixo, sódio, ferro, ácido fólico. E eu quero chamar a sua atenção agora para outro ponto importante aqui na leitura dos rótulos. Eu vou ampliar um pedacinho aqui, onde está falando aqui, ó, do valor energético.
o valor energético que nós encontramos aqui na farinha de trigo, né? Então, você está vendo aqui destacado que o valor energético da farinha de trigo, que a gente encontra ali em 50 gramas, é de 176 quilocalorias, e eu tenho ali, ó, uma equivalência, que é 739. Bom, para a gente entender melhor como é que funciona isso e qual a importância dessa informação, vamos entender o que significa essas siglas. A quilocaloria é a forma mais conhecida por nós consumidores quando a gente fala, vamos dizer que é o termo popular para se referir ao valor energético de um alimento, né? A gente usa o termo quilocaloria, que é representado aqui no rótulo, como a gente pode ver por essa sigla. Mas a unidade de energia é o quilojoule, que é representado aqui pela sigla. Então, aqui no rótulo, a gente vê que 176 quilocalorias equivalem a 739 quilojoules. Por que existe essa diferença? Porque a gente tem uma quilocaloria, ela equivale a aproximadamente 4,2 quilojoules. Né? Então a gente identifica aqui no rótulo esse cálculo matemático que faz essa transformação. Então, quando eu falo sobre o valor energético dos alimentos, eu estou me referindo à quantidade de energia que esse alimento fornece para que a gente possa realizar todas as nossas tarefas diárias. Todas. Desde o momento que a gente está dormindo, que o nosso coração está batendo, que a gente está respirando, né, que a gente está se equilibrando, caminhando, lendo, estudando, tudo isso nós consumimos energia. E toda a energia que a gente consome vem daquilo que a gente come. Né? E esses valores, eles vêm das macromoléculas que estão nos alimentos. E é isso que nós estamos estudando nessa unidade. E se você tiver curiosidade, quiser ampliar os seus estudos, quiser saber mais sobre as regras de rotulagem dos alimentos, você pode visitar o site da Anvisa ou você pode ler o QR Code, né, que está aí na tela, que vai te levar direto para o conjunto de regras dos rótulos dos alimentos no Brasil.